Olá! Hoje nós estaremos lendo mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo. No dia de hoje estaremos lendo o tema Corajoso. Quantas situações se levantam num dia comum da sua vida, que causam medo, dúvida ou falta de segurança a ponto de dar um nó no seu estômago ou talvez até na sua garganta. Eu fiz a minha própria listinha de alguns dos meus dias que começaram como de costume. Testemunhando um adolescente e o pai tendo uma briga física e verbal, suportando uma viagem de avião super turbulenta, furando um pneu do carro num trecho escuro de uma estrada à noite, enfrentando uma situação em Ministério Público, sofrendo algum exame médico para determinar a causa de uma doença, assistindo um neto sofrer de uma condição médica desconhecida de longo prazo e até mesmo aguentando um relacionamento estressante com algum membro da família. Deus tem 3 palavras para nós quando enfrentamos, suportamos ou somos surpreendidos por esses tipos de desafios. E a palavra é: não tenha medo. Josué 1:9. Essas palavras foram ditas por Deus a Josué, o novo líder dos filhos de Israel depois da morte de Moisés. De repente, Josué se viu responsável por liderar um grupo enorme de pessoas, mais de 2 milhões. Não é de admirar que Deus tivesse de encorajar o seu novo líder. Josué já era um experimentado guerreiro que havia lutado muitas batalhas antes de receber a sua nova atribuição. Ainda assim, Deus gastou uma quantidade considerável de tempo reforçando a coragem de Josué e o admoestando sobre os perigos do medo. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. O medo é frequentemente visto como algo reservado aos fracos, mas Josué, um homem experiente na guerra, não era fraco em nenhum aspecto. Deus conhecia Josué e conhece você e a mim também. Ele também sabe que somos fortes de muitas formas, mas ainda tendemos a ter os nossos próprios medos e dúvidas. Mas não se preocupe, Deus disse a Josué e nos fala da mesma forma: esforça-te e ser corajoso, não tenhas medo. Por quê? Porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. O primeiro passo para ganhar coragem é compreender que o medo é natural. Enquanto a presença de Deus ao seu lado, o tempo todo é sobrenatural. Quando você se lembra dessa verdade, já começamos a lutar contra os nossos medos de forma vitoriosa e ganha força, coragem de coração para as tarefas e desafios que o Senhor lhe preparou. Você ganha força quando se lembra que Jesus prometeu estar com você quando disse: eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Mateus 28:20. Deus estava com Josué, injetando nele coragem. Ele está com você e comigo também. Hoje consideramos uma qualidade de caráter poderosa que novamente foi perfeitamente exemplificada por Jesus a nós. Jesus era corajoso, porque sabia que estava nas mãos fiéis do Pai. O medo nunca foi uma questão para Jesus, porque ele confiava no cronograma do Pai para a sua vida. Este capítulo e essa qualidade é tanto sobre confiança quanto sobre bravura. Se confiarmos que Deus nos guiará e protegerá, então Jesus fornecerá a força e a coragem que precisamos para passar pelos desafios da vida. Quando a sua fé é posta à prova, quando você tem que cuidar da família enquanto o seu marido viaja a serviço, quando você tem um filho desobediente, quando você ou algum ente querido está enfrentando uma doença muito grave ou se acha à beira da morte. Jesus foi descrito como homem de dores em Isaías 53:3, por causa dos muitos fardos e sofrimentos que suportou durante o seu tempo na terra. Ele foi exposto aos mesmos tipos de situações potencialmente voláteis a que somos expostos hoje e foi vitorioso. É por isso que Jesus é o maior modelo a quem devemos recorrer, observar e imitar. Como mulheres, temos muitos fardos para carregar. Em adição a isso, vivemos num mundo que é repleto de sofrimento e costuma ser assustador.
Somos colocadas em situações onde temos que escolher se vamos resistir, falar ou viver à altura do nosso chamado cristão ou não. Mas a boa notícia é que Jesus nos oferece sua coragem para o nosso viver diário. Tenha em mente, ao ler mais adiante, que coragem é bravura. É o poder para saber algo diante do medo. É também a capacidade de seguir as suas convicções a despeito do perigo ou da desilusão. A coragem também lhe dá grande força diante da dor ou da tristeza. Jesus falou a respeito da humildade, dizendo: Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Mateus 5:5. Ele também se descreveu como manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Ainda assim, quando Jesus viu os cambistas no templo, fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo. E esparramou o dinheiro dos cambistas, e revirou as suas mesas, e disse: Não façais da casa do meu pai um mercado. João, capítulo 2, versículo 15 e 16. É verdade que Deus quer que nós, como suas filhas, tenhamos um espírito gentil e tranquilo. 1 Pedro 3:4. Essa atitude agradável a Deus deveria ser o nosso desejo constante em condições normais ao vivermos nossos dias. A humildade a um espírito tranquilo deveria ser a nossa conduta. Ao ler os evangelhos, você vê Jesus vivendo com o mesmo espírito tranquilo, sem pressa, relaxado, até em meio ao caos diário. Mas há ocasiões em que lemos que Jesus confrontou os hipócritas religiosos, desafiou tradições humanas, defendeu pecadores e denunciou o fanatismo religioso. Quando Jesus purificou o templo e confrontou os seus líderes, ele estava irado, porque aqueles que vinham adorar na casa de Deus estavam sendo explorados. Ele tinha uma questão com a forma como os líderes e mercadores estavam abusando no nome de Deus, da casa de Deus e do povo de Deus. Ele agiu de forma ousada, com indignação justa, por causa da sua autoridade como filho de Deus. Em circunstâncias normais, queremos exibir a mesma humildade e o mesmo espírito tranquilo, demonstrados por Jesus. Contudo, porém, vir momentos em que nós, como ele, precisamos ser ousadas, corajosas para falar. Talvez seja uma questão com a escola de seus filhos ou com o currículo da igreja, ou talvez seja a pessoa que está fazendo afirmações falsas e ignorantes a respeito da Bíblia ou de Jesus, ou talvez algum tipo de abuso que está ocorrendo e você deve confrontar a pessoa ou avisar as autoridades. Esses são os momentos em que você precisa reunir coragem para resistir ou falar pelo que é certo. Mas aqui vai um aviso: você não deve usar o exemplo de Jesus de ira justa para justificar as suas próprias emoções egoístas e a sua ira. É certo ficar irritada com as injustiças e o pecado, mas é errado ficar brava pelas ofensas comuns ou suas situações de fora pessoal. É certo falar quando o caráter de Deus é difamado, mas você não deve reagir com ódio ou com violência. Devemos obedecer aos governantes e usar os meios legais para mostrar o nosso descontentamento com as práticas ilegais ou maldosas à nossa volta e em nossa comunidade. Jesus venceu o mundo. Na noite anterior à sua morte, Jesus preparou os seus discípulos para as provações que sabia que enfrentariam. Jesus a tranquilizava quanto à preocupação dele por você, da mesma forma como tranquilizou os 12. Quando os momentos difíceis vierem, e eles virão, ele será por você e com você. Quando você confiar no Senhor, ele verterá sobre você a coragem e a força dele. Ele a sustentará em todo e qualquer problema, porque é mais poderoso que qualquer situação com a qual você possa um dia se deparar. É como ele disse aos discípulos: Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. João 16:33.
Jesus estava deixando este bando de homens por 3 anos. Juntos desfrutaram de comunhão constante, ainda que tivesse avisado anteriormente sobre a sua partida. Quando a tribulação chegou na forma de prisão, julgamento e de cruz, qualquer coragem que uma vez tivessem tido se desfez. Por medo, eles desertaram e o negaram. Somente depois de Jesus ressuscitar dos mortos e serem cheios do Espírito que a coragem se tornou uma força dominante na vida dos discípulos. Algum dia, talvez hoje mesmo, você precisará de coragem para as tribulações que Jesus disse que apareceria no seu caminho. Ele encoraja nesses momentos a ser valente e confiar na sua promessa. Eu venci o mundo. Isso significa que Ele estará com você e proverá toda a coragem que precisará para este momento. Como você já leu, Jesus estava preparando os discípulos para a sua morte. Finalmente, o tempo da sua morte estava próximo. O que havia sido planejado na eternidade passada estava prestes a se tornar realidade. Como em tudo, Jesus orou. Ele estava em grande angústia porque se aproximavam a sua dor física, a sua separação do Pai, a sua morte pelos pecados do mundo. O curso divino estava estabelecido, mas o Filho de Deus, em sua natureza humana, ainda sofria, tanto que o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão, conforme proferia. A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Lucas 22, 44, Mateus 26, 38. Jesus lutava com a angústia de ter que tomar o cálice cheio de fúria da divina do Pai contra o pecado. Mas com a coragem da determinação divina, orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 39. Obviamente, nunca será requerido de você ou de mim o mesmo nível de coragem e de determinação que foi necessário para Jesus tomar o cálice da ira de Deus contra o pecado. Mas em nossas próprias dificuldades, em nossa própria esfera, também enfrentamos momentos de grande provação de corpo e espírito. Como Jesus, queremos que este cálice, seja qual for, passe de nós. A dor e a angústia parecem grandes demais para suportar, mas também, como Jesus, queremos glorificar a Deus e refletir o forte caráter de Jesus em nossas provações. Então, com o coração quebrantado e mãos trêmulas, rendamos a nossa própria oração de não seja como eu quero, mas como tu queres, ao nosso todo sábio, soberano e bondoso Pai. A maioria das pessoas gasta a vida inteira construindo a sua própria reputação. A reputação é extremamente importante e assim deveria ser para nós como cristãs. Mas você estaria disposta a perder tudo pelo que trabalhou, se isso significasse resistir a fazer a coisa certa para mostrar o seu amor por Jesus e a sua lealdade àquele que morreu por você? Veja agora vários exemplos de coragem daqueles que correram riscos para seguir a Jesus. As mulheres na cruz. Há algumas mulheres da Bíblia que simplesmente não me canso de destacar, porque foram tão corajosas em sua fidelidade a Jesus, não importando o que acontecesse. Prepare-se, você se encontrará com elas novamente neste livro. São as mulheres que ficaram com Jesus enquanto ele esteve na cruz. Elas fizeram a coisa certa, apesar dos riscos e da possibilidade de serem feridas corporalmente e criticadas pelos outros. Você consegue imaginar a cena? O céu ficou escuro e ainda sendo dia. Houve terremotos com rochas se partindo e tumbas se abrindo, e muitos dos salvos do passado que já haviam morrido se levantaram dos seus túmulos. Foi uma visão assustadora que até os experientes soldados romanos ficaram aterrorizados. Mateus 27, 54. E todos, menos um, os discípulos de Jesus fugiram dessa cena horripilante. Ainda assim, em meio a esses acontecimentos terríveis e perigosos, vemos que muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para ouvi-lo também estavam ali, olhando de longe. Versículo 55. Essas senhoras foram verdadeiramente corajosas.
quando os outros temeram e correram para poupar a sua vida. Por quê? Você deve estar se perguntando. Elas foram tão destemidas. A resposta é o amor por Jesus. O seu amor era tão grande, a sua fé era tão forte, que derrotaram os seus medos e elas agiram com coragem. A fé em Jesus é sempre um antídoto para o medo. Nossa coragem para derrotar os medos da morte, do sofrimento, da perda ou da tragédia encontra força em Jesus. Então, novamente, quando chegaram as provações, quaisquer que sejam elas, recorra a Jesus. Permita que Ele e a sua presença substituam os seus medos pela coragem dele. E conte com o seu amor. O fio de prata do amor de Deus está entrelaçado em cada um de nossas provações. Felizmente, as nossas oportunidades de exibir coragem geralmente não envolvem perigo. Mas o medo é sempre um elemento no sofrimento e na dor. E por isso que o exemplo dessas mulheres é realmente marcante. A solução e a aplicação da coragem delas é a mesma para nós. A fé que tinham em Deus as capacitou com bravura que precisavam para enfrentar o perigo, ao se identificarem com o seu Salvador. Elas estavam dispostas a resistir por Jesus e servir a Ele até o fim. Você está pronta para assumir este tipo de compromisso? Você sempre pode orar a Deus para fortalecer a sua confiança nele e aprofundar o seu amor por Jesus. Faça-o diariamente para ter coragem de viver para Jesus todos os dias. José de Arimateia, outra pessoa que encontrou força e coragem em Jesus, foi o José de Arimateia. Ele era um membro proeminente do conselho que julgou Jesus e o condenou à morte. José, no entanto, não consentiu uma decisão do conselho. Lucas 23, 50 e 51. Depois de testemunhar a horrível tragédia da morte injusta de Jesus, ele, junto com Nicodemos, também um governador dos judeus, decidiu dar um passo à frente e mostrar a sua lealdade, cuidando do sepultamento de Jesus. João 19, 38 ao 42. Eles estavam dispostos a, o que provavelmente aconteceu, perder toda a credibilidade com os outros líderes religiosos do país por causa dos seus atos. José e Nicodemos foram crentes secretos até certo momento, mas nunca mais eles ergueram a cabeça, tomaram o controle da situação, aguentaram firme, levantaram a voz e tomaram a frente para cuidar do corpo e do sepultamento de Jesus. Lembre-se do exemplo deles e das palavras de Deus a Josué. Esforça-te e sê corajoso, não tenha medo. Jesus anunciou que no mundo tereis aflições, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Ele foi além para exortar os seus seguidores, incluindo você, a não se preocupar, porque Ele estará com você. Este fato, verdade e promessa, tudo envolto num só, deveria corroborar a sua coragem. Mesmo que alguma tragédia, algum desastre ou choque atinjam durante o seu dia, que o seu coração desfaleça e você sinta que a sua vida está dando voltas e que a perplexidade tome conta, você nunca está sozinha. Jesus está sempre com você e nunca abandonará, apesar das lutas que passará. E como ele disse aos discípulos antes de deixá-los, eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O seu Salvador precioso e onipotente seguirá com você por todo o caminho em cada provação e por toda a sua vida. A forma mais efetiva e poderosa pela qual você pode refletir o coração de Jesus é confiar-se às mãos capazes dele. Permita que a segurança dele derrame sobre você coragem para enfrentar a vida de forma ousada, ao viver em Jesus Cristo e por ele. Você pode viver com coragem ao confiar nele, mesmo nos piores momentos, porque a sua vitória final já foi conquistada por Cristo lá na cruz. Feche os seus olhos nesse instante e faça essa oração. Senhor Jesus, agradeço porque está ao meu lado agora.
e em todos os momentos. Ajuda-me a recordar a tua poderosa presença. Ajuda-me a recordar a tua poderosa presença. Quando eu precisar ser corajosa e viver com ousadia, como mulher cristã. Levantar a voz quando for a coisa certa a fazer. E aguentar firme em meio às dificuldades. Amém. Se este livro tem sido uma bênção na sua vida e tem te ensinado a ter o caráter mais parecido com o de Jesus, dê um curtir no vídeo, compartilha com as suas amigas, para que seja bênção na vida delas também. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as próximas notificações e venha conosco nos próximos capítulos. O próximo capítulo a seguir será Disciplinado. Deus te abençoe e até a próxima. Olá, hoje nós estaremos lendo mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo. No dia de hoje, estaremos lendo o tema Corajoso. Quantas situações se levantam num dia comum da sua vida, que causam medo, dúvida ou falta de segurança a ponto de dar um nó no seu estômago ou talvez até na sua garganta. Eu fiz a minha própria listinha de alguns dos meus dias que começaram como de costume. Testemunhando um adolescente e o pai tendo uma briga física e verbal, suportando uma viagem de avião super turbulenta, furando um pneu do carro num trecho escuro de uma estrada à noite, enfrentando uma situação em Ministério Público, sofrendo algum exame médico para determinar a causa de uma